Olá, que bom encontrar você novamente. Vamos a mais uma aula? Isso daí. Mas antes, nós vamos juntos assistir a meditação. A mensagem está incrível. Depois, na maior concentração, você vai acompanhar a aula da prof. Bora lá, vamos estudar. Primeiro, vamos fazer a meditação juntos, ok? O título da meditação de hoje é Manso como um leão. E o texto bíblico está lá no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 27, que diz o seguinte: Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Você já ouviu alguma história de pescador? É isso mesmo. Esse termo ele é utilizado para mostrar histórias que parecem irreais ou mirabolantes, algo muito extraordinário. Provavelmente você tenha um amigo assim. Todos temos algum amigo que conta esse tipo de história. Essas histórias elas parecem irreais. Algumas delas são, claro. Porém, a gente percebe que as histórias da Bíblia, por mais mirabolantes que sejam, elas não são histórias irreais. Elas são muito reais. Temos muitas comprovações históricas e arqueológicas sobre esses personagens que fizeram maravilhas. Um deles é Daniel. Não tô lembrado não. Tá lembrado não? Não, nunca nem vi. Daniel, ele acabou sendo jogado na cova dos leões e ali, obviamente, ele morreria imediatamente. Morria. Porém, aqueles leões foram acalmados por um anjo que Deus havia enviado. O rei Dario, que era o rei ali na época, ele percebeu que o que tinha sido feito foi errado em julgar Daniel lá. Foi uma tática, uma estratégia de alguns líderes ciumentos. Dario entendeu o poder de Deus e quem era Deus. I am God. Portanto, a partir daí, ele fez um decreto falando que as pessoas deveriam, a partir daquele momento, honrar, adorar somente ao Deus de Daniel. Pode ter certeza, o mesmo Deus que enviou um anjo para fechar a boca dos leões é o mesmo Deus que também envia anjos para ajudar você nos momentos de dificuldade ou fazer algum livramento. Saiba, esse Deus se preocupa com você. Eu quero convidar você também a entender que esse Deus é extraordinário e entregar o seu coração a Ele. Vamos orar? Deus, da mesma forma que o Senhor livrou Daniel e também tocou o coração de Dario, pedimos que o Senhor venha tocar o nosso coração e enviar anjos para nos livrar daquilo que for necessário. Se não formos livrados, possamos aprender a viver com essas situações e nos tornarmos pessoas melhores. Em nome de Jesus, amém. Valeu, galera, que Deus abençoe muito. Então, o que você achou da meditação? Legal, né? Achei interessante também. Então, agora que nós já assistimos a meditação, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar. Para isso, eu preciso que você pegue aí a sua apostila 4 e quero lembrar a você que estamos trabalhando com o módulo 3, com regência verbal e nominal. Nós fizemos esse exercício aqui na aula passada, ok? Analisamos os termos regentes e os termos regidos, ok? Hoje, então, nós vamos ver a regência de alguns verbos, vamos continuar com a regência verbal. Aí eu peço para você ir lá na página 49. E aqui você está na página 49 junto com a professora. Olha só. Aqui você tem a regência de alguns verbos. Lembre-se que regência ela vai depender do contexto aonde o verbo estiver inserido. Aí eu quero que você agora destaque algumas informações importantes que a sua apostila traz aí e que é bem pertinente. Vamos trabalhar hoje com o verbo agradecer. Quero que você observe e grife aí que ele pode ser transitivo direto e indireto. Um exemplo, o advogado agradeceu publicamente aos pais. Agradeceu a quem? Aos pais. Então, há necessidade dessa preposição a ali. Outro exemplo, a velha contemplou-o com carinho, agradeceu-lhe, certo? Então, lembre-se, se ele for transitivo direto, é de uma coisa, indireto, de pessoa, portanto, precisa ter uma preposição. O que é interessante com relação ao verbo agradecer é que ele tem sido usado como transitivo direto, ok?
acompanhado de um adjunto adverbial de causa introduzido por uma preposição, pela preposição por. Vamos observar aqui o exemplo? Olha só, agradeceu-lhe por todos os favores. Agradeceu a quem? A ele. Por todos. Então, por todos aqui é o adjunto adverbial de causa. Então, o verbo agradecer, ele pode ser transitivo direto ou indireto. Quando você referir-se a pessoas, você precisa usar o lhe, ok? Agora, preste atenção que às vezes cometemos esse equívoco. Olha esse exemplo. Quero agradecê-lo. É agradecer a quem? Então, tem que ser agradecer-lhe. Tudo bem com o verbo agradecer? Sim. Agora vamos ver a regência de mais um verbo, que é o verbo chamar. Observe aqui o verbo chamar, ó. No sentido de convocar. E aí você perceba que nós estamos falando novamente em sentido, ok? Então, quando este verbo chamar, ele tiver o sentido de convocar a presença, mandar vir, atrair atenção, ele é transitivo direto. Não pode ter preposição. A mãe chamou quem? Os garotos. Esse os aqui é artigo. Então, o verbo chamar, quando ele tiver o sentido de convocar, de mandar vir, de atrair atenção, você não pode usar aqui, então, uma preposição. Você, se for necessário, vai usar um artigo, um pronome, mas não uma preposição, porque ele é transitivo direto. Agora, se este verbo ainda, com o mesmo sentido, às vezes, ele pode reger o quê? A preposição por. Por que isso? Para dar o quê? Expressividade maior, certo? Então, a mãe chamou o filho, a mãe chamou pelo filho. Se agora você tem o verbo, se você tiver aqui o verbo chamar e do ladinho aqui tiver uma preposição, ó, pelo filho, transforma-se então em quem? Em objeto indireto. Percebeu que o verbo chamar, ele pode ser transitivo direto, sem preposição, mas ele pode vir acompanhado por uma preposição, aí eu já tenho ele com uma outra função, como objeto indireto. Tudo bem? Continuando ainda aqui, você observa que há umas construções possíveis aqui com as formas pronominais correspondentes ao objeto direto e ao objeto indireto seguido de predicativo. Então, olha só, chamou-lhe de mascarado, chamou-o de mascarado, chamou-lhe mascarado, chamou-o mascarado. Então, se você tiver um de acompanhando, nós teremos objeto indireto. Então, ele é verbo transitivo indireto. Se você tiver um o, chamou-o, que é um pronome oblíquo, certo? De e uma preposição direta, depois você vai dizer que esse de mascarado já não é mais um objeto. Você já está caracterizando, ok? Vai ser o quê? Vai ser um adjunto adnominal. Então, você perceba que o verbo chamar, ele é um verbo que dentro do contexto ele vai assumir umas construções diferentes. E aí você tem mais uma aqui, no sentido de nome de batismo. Ele vai funcionar como pronominal. Ó. O carrasco do Brasil chama-se Thierry Henry. Então, ó, chama-se é chamado. Ele assumiu o quê? Ele é um verbo pronominal. Tudo bem? Embora essas construções aqui elas sejam corretas do ponto de vista normativo, você percebe que é mais frequente o uso do verbo como transitivo direto, né, que nem aqui, acompanhado do quê? De um predicativo do objeto, como nós vimos lá, chamou de mascarado. Tudo bem? Agora vamos ao próximo verbo. E aí o próximo verbo que você tem aqui, depois do verbo chamar, é o verbo chegar. Olha o verbo chegar aqui. Normalmente, ó, normalmente ele é utilizado como o quê? Como intransitivo. Lembra que o transitivo ele não precisa de complemento, mas ele pode vir seguido de quê? De uma preposição, ok?
que vai reger o sentido, então. Quando essa preposição reger o sentido de lugar, então nós temos que usar o quê? A preposição a ou a preposição de. Vamos ver isso na prática, então, do verbo chegar. O Papa chega ao Brasil. Chega aqui, verbo intransitivo, mas eu preciso aqui, Brasil, né? Ao Brasil é o adjunto adverbial de lugar, portanto, eu vou precisar desse chazinho, não fazer o Papa chega ao Brasil. Não, o Papa chega ao Brasil. Aí um outro exemplo, com sintagma, então, adverbial de lugar. O Papa chega de Roma. Quem chega, chega de algum lugar, ok? Então, de Roma é o lugar. Tudo bem? Agora, vamos continuar e vamos ver mais um verbo, que é o verbo convidar. O verbo convidar, ele é transitivo direto. Então, ele não rege preposição. Tudo bem? Vamos ver exemplos disso. Olha o que você tem aqui. A sociedade convidou. Olha o verbo aqui transitivo. Direto. Convidou 300 pessoas. Ok? A socialite convidou Convidou quem? Elas. Objeto direto. Vamos convidá-lo. O lo, objeto direto. Convidar quem? Ele. Se fosse a ele. Não, quem convida, convida a alguém ou convida alguém? Convida alguém. Então, estão em desacordo se você disser assim, ó, quero convidar-lhe. Não, é quero convidá-lo para a minha festa de aniversário, certo? É o lo e não o lhe. Então, perceba que o verbo convidar, ele é verbo transitivo direto, não vai acompanhado preposição para objeto indireto. Eu vou ter depois, de repente, um adjunto adverbial aí. Ok? Agora, o próximo verbo é o verbo custar, no sentido de ser o quê? Difícil, de ter dificuldade. Ele vai transformar-se em quê? Em transitivo indireto. Portanto, ele vai precisar do quê? De uma preposição. Olhe só o verbo custar. Custa ao povo, ó. Custa ao povo. Objeto indireto, por quê? Porque é no sentido de ter dificuldade, em ser difícil aqui. Custa-lhe acreditar. Custa o quê? Acreditar na honestidade de quem? Dele. Ali está o lhe. Ok? Agora, por que eu tenho sujeito oracional? Porque esses verbos aqui estão no infinitivo, certo? Então, acreditar em sua honestidade. Então, dentro da oração, eu vou perceber que há um sujeito ali, o sujeito oracional. Agora, continuando, vamos ver mais um pouquinho dos verbos, no sentido agora aqui, ó. O verbo custar, no sentido de ter como consequência, olha, de demandar. Perceba que agora você já vai ter uma outra noção do verbo. Então, aqui, quando o verbo custar tiver a ideia de quê? De consequência, de demandar, de acarretar. Então, ela rege um complemento sem preposição, ó. Sem preposição, ok? O trabalho escolar custou muito esforço ao aluno. Ó, custou o quê? Muito esforço. A quem? Ao aluno, certo? Então, você percebe que o verbo custar, quando ele tiver a ideia de ser difícil, de ter dificuldade, ele vai ser transitivo indireto. Se ele for a ideia, sentido de ter como consequência demandar, acarretar, ele vai aparecer sem preposição. Tudo bem? Vamos mais um pouquinho sobre regência de verbos. Aí você tem o verbo aqui, o verbo... cadê o verbo aqui? Custar. Agora vamos ver o verbo deparar. Olha que interessante este verbo. E agora eu tenho, então, esse verbo deparar como transitivo direto e indireto. Mas ele também pode ser empregado como transitivo direto, indireto, pronominal. Então, vamos ver o primeiro exemplo de transitivo direto. Quem já não deparou, né, uma cobra no jardim? E agora, quem já não deparou com uma cobra no jardim?
Então, eu posso ter como objeto direto e objeto indireto, são corretos os dois. Já não se depara. Olha aqui, ó, o pronome oblíquo, certo? Portanto, aqui é pronominal. Próximo verbo é o verbo emprestar. O verbo emprestar, ele pode ser tanto transitivo, intransitivo, ele pode ser, como pode ser transitivo direto, e ele pode também ser indireto e pode ser direto e indireto. O verbo emprestar. Vai depender do contexto. Emprestou o quê? A máquina. Quem dá aos pobres empresta a quem? A Deus. O Atlético emprestou o atacante ao São Paulo. Você percebeu, então, que esse verbo emprestar, ele pode assumir várias regências. Vamos ver o próximo verbo agora. Vamos ver qual é o próximo verbo que nós temos aqui para analisar. Nós temos o verbo implicar. Olha o verbo implicar. Ele pode ser, quando ele tiver sentido, né, de acarretar, de pressupor, ele pode ser transitivo direto. Ok. Um exemplo, o combate à impunidade implica, certo? Agora vamos observar aqui o que nos mostra que em alguns momentos nós podemos estar usando erroneamente esse verbo. Olha aqui, ó, considera-se errada da perspectiva normativa construções bastante utilizadas. O combate à impunidade implica ao direito. O aumento do PIB não implica em, certo? Não, então implica o quê? O direito. Implica o quê? A qualidade de vida. Não tem essa preposição. Em alguns momentos, nós vemos isso como construção errada. Tudo bem? Agora vamos continuar vendo o próximo verbo, que é o verbo informar. Este verbo informar, ele pode ser tanto transitivo direto como transitivo indireto. Se ele for transitivo direto, os objetos dele direto poderão ser sem preposição. Se for de pessoa, ele vai ser indireto. Então, vamos ver um exemplo. O porta-voz do TSE informou o quê? O candidato. Informou quem? O candidato. Do quê? Da derrota. Percebeu que aqui ele não tem preposição, mas depois eu tenho. Então, ele é verbo transitivo direto e indireto. O outro, informei-o. Informei quem? Ele. De quê? De que havia se derrotado. Quem informa, informa algo, alguém, de alguma coisa ou de algo. Tudo bem? Então, aqui nós vimos o verbo, então, informar. Vamos ver mais um verbo aí. Aí você tem o próximo verbo, é o verbo lembrar. E o verbo lembrar, você preste bem atenção nele, porque ele se constrói como esquecer. Então, olha, o verbo lembrar, ele pode se construir como esquecer. Quando não pronominais são transitivo direto. Quando pronominais são transitivo indireto. Ok? Ó, transitivo indireto, não pronominais, transitivo direto. Pronominais, transitivo indireto. Então, vamos ver um exemplo disso. Tu não te lembras da casinha pequena? Ó, tu não te lembras. Quem lembra, lembra de algo, de alguma coisa. Aqui eu tenho um verbo pronominal, porque o te é um pronome oblíquo. Portanto, depois eu tenho um objeto indireto, da casinha. Agora, quando ele tem o sentido, o verbo lembrar, com o sentido de vir à lembrança, ó, vir à lembrança, há uma construção arcaica. Então, vamos ver. Lembraram-me os antigos passeios, ou esqueceram-me os antigos passeios, ok? Vamos continuar, então, analisando mais um pouquinho a regência de outro verbo. Agora, o verbo namorar. Quando for o sentido de inspirar amor, de cortejar, ele é transitivo direto, ok? Vamos ver mais um pouquinho deste verbo. E agora, quando ele for, então... Vamos ver um exemplo disso, prof? Vamos. A bela garota namorava um rapaz do 5º ano de medicina. A bela garota namorava o... Namorava o quê? O rapaz. Namorava quem? Ele, o rapaz. Os dois, objeto direto.
Seu uso comum como transitivo indireto, contudo, é tão frequente em textos orais e escrito que alguns manuais já começam a aceitar como adequadas construções com a preposição com. Então, a bela garota namorava com um rapaz, um objeto indireto, certo? Então, hoje, pelo uso frequente de namorar com, passa, então, os manuais linguísticos a aceitar. Agora, os verbos obedecer e desobedecer. O verbo obedecer e desobedecer, vamos ver a regência dele, então. Olhe esses dois aqui. Eles vão se construir com o quê? Com a preposição a. Devemos obedecer o quê? As leis. Devemos obedecer a elas. Então, o verbo obedecer, desobedecer, eles precisam aparecer com a preposição. Então, é inadequado quando nós usamos devemos obedecer las, devemos obedecer lhes, certo? Agora, vamos finalizar, né, com mais alguns verbos aqui. E aí, você tem o verbo, depois do verbo obedecer e desobedecer, você tem o verbo pagar. Então, de acordo com os manuais, pagar é um verbo transitivo direto e indireto. Direto de coisa, indireto de pessoa. E objeto direto pode vir precedido de preposições a ou para. Vamos ver o exemplo disso? Aqui está. Pagou a mensalidade ao colégio. Pagou ao colégio. Então, pagou o quê? A mensalidade. A quem? Ao colégio. Objeto direto e indireto. Outro exemplo, pagou a dívida ao colega. Pagou o quê? A dívida a quem? Ao colega. Ok? Agora vamos ver o verbo pedir. O verbo pedir, ele pode se construir como transitivo direto e indireto. Os alunos pediram a quem? Ao diretor. Pediram o quê? Uma oportunidade. Agora, quando o objeto indireto não se realizar, o verbo pode ocorrer apenas como transitivo direto. Os alunos pediram o quê? Uma oportunidade. Então, até agora, você está percebendo que os verbos, eles estão todos dentro de um contexto, para podermos analisar ele melhor. Isso é regência, é a questão sintática. E agora, o próximo verbo é o verbo preferir. E aí você tem o verbo preferir como um verbo bem interessante e que muitas vezes acabamos usando ele de forma incorreta, certo? Embora ele seja muito usado diariamente, né? Na linguagem informal tem gente que prefere alguma coisa do que outra. E esse verbo, então, não está entre o transitivo direto e indireto. Eu prefiro futebol a basquete. Não é prefiro futebol do que basquete. Você não está o quê? Comparando. Então, são expressões inadequadas, né? Quando você fala mais, prefiro mais ou antes, certo? Então, portanto, nós temos que perceber. Prefiro as rosas aos crisântemos. Prefiro as moças educadas às belas. Aí tem o sinal indicativo de crase. Prefiro os moços inteligentes aos músculos. Prefiro estudar a brincar. Não é do que brincar, certo? Prefiro rosas do que crisântemos, não. A crisântemos ou aos crisântemos. Tudo bem? Agora vamos ver, então, o último verbo desta aula que vamos analisar, que é o verbo querer. No sentido de desejar, ele é transitivo direto. Então, vamos lá. No sentido de gostar, quem gosta, gosta de algo, alguém. Quem estima, né, estima algo, alguém. Então, você vai perceber que ele é transitivo indireto, vai precisar da preposição. Quero uma casinha branca de varanda. Um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Quero o quê? Uma casinha de varanda. Agora outra. Quero muitíssimo a quem? A dona Eugênia. Então, o verbo querer, quando tiver o sentido de desejar, ele pode ser tanto transitivo direto como indireto. Ok? Ótimo. Então, você percebeu que o uso dos verbos, eles são importantes dentro da regência. Aqui vamos terminar com essa charge aqui, ó.
Tratamento humano. Doutor, eu prefiro ser tratado aqui no hospital veterinário do que ficar em casa. E aqui está a clínica veterinária, ele está o médico, né? Quando ele falou do que, está equivocado, né? Prefiro ser tratado aqui no hospital veterinário a ficar em casa. Claro que aqui a charge está fazendo uma crítica, né? A questão do uivo preferido e desejar. Está desejando mais estar entre os animais que estar entre pessoas. Então, há um objetivo aqui, é claro que é uma crítica. Na hora que você for usar de forma, como no texto dissertativo argumentativo, você vai usar a língua padrão e vai usar a regência adequada dos verbos. Tudo bem? Nossa aula acabou. Nos falamos na próxima. Super, mega e animado. Até lá!